O território que hoje conhecemos como Brasil não foi uma conquista fácil, tampouco garantida desde o início. Durante o século XVI, muito antes de se tornar uma nação independente, o Brasil era uma vasta extensão de terra disputada, negligenciada em alguns momentos e cobiçada por potências que viam nessa nova porção do mundo uma oportunidade única de riqueza, prestígio e influência. Entre essas potências, a França desempenhou um papel silencioso, mas decisivo. Mais do que simples ataques de corsários ou comércio ilegal de pau-brasil, os franceses chegaram a fundar uma colônia propriamente dita em território brasileiro. Uma colônia protestante, estabelecida com o aval da coroa francesa e com o objetivo claro de fixar-se no coração da costa atlântica sul-americana, a França Antártica. Neste vídeo, vamos explorar como, em pleno século XVI, o projeto francês quase riscou o Rio de Janeiro do mapa português. Você vai entender por que essa ameaça não foi apenas militar, mas também cultural, religiosa e geopolítica, e como a resposta portuguesa marcou um dos momentos mais decisivos da nossa história colonial. Na primeira metade do século XVI, o território que futuramente formaria o Brasil ainda era, em grande parte, uma promessa distante para a coroa portuguesa. Apesar do Tratado de Tordesilhas garantir a posse oficial, o foco de Portugal estava no lucrativo comércio com o Oriente, especialmente nas rotas das especiarias da Índia e nas riquezas da costa africana. A colonização no Brasil, por sua vez, avançava lentamente e de forma desorganizada. A tentativa de povoamento por meio das capitanias hereditárias, iniciada em 1534, foi amplamente mal sucedida, com poucas exceções, como Pernambuco, que prosperou com a cana-de-açúcar. Enquanto isso, grandes trechos do litoral permaneciam desguarnecidos, ocupados por diversos povos indígenas e visitados por navios estrangeiros, sobretudo franceses. Esses encontros, inicialmente comerciais, envolviam a troca de pau-brasil por objetos europeus e despertavam receios em Lisboa. O que começou como escambo informal com os nativos, evoluiu para uma ameaça mais grave, a possibilidade concreta de ocupação estrangeira. A negligência portuguesa e a ausência de uma presença militar e administrativa consistente abriram espaço para que outros reinos europeus, especialmente a França, considerassem não apenas explorar, mas ocupar, de forma permanente, aquelas terras. Em 1555, uma expedição francesa, liderada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon, atravessou o Atlântico com o objetivo ousado, fundar uma colônia permanente no litoral brasileiro. Diferente dos contatos comerciais esporádicos do passado, essa iniciativa tinha um viés estratégico, político e profundamente religioso, refletindo as turbulências internas da França, onde protestantes e católicos disputavam espaço e poder. Villegagnon sonhava com uma nova sociedade cristã, livre das guerras religiosas que devastavam a Europa. A colônia serviria de refúgio para os huguenotes, os protestantes perseguidos, e, ao mesmo tempo, funcionaria como base militar e naval contra os interesses ibéricos no Atlântico Sul. Assim, nascia o projeto da França Antártica, uma tentativa de fincar raízes no Novo Mundo, com apoio da aristocracia, da marinha francesa e de setores reformistas. A Baía de Guanabara foi escolhida por sua localização estratégica e beleza natural. Lá, na ilha de Sergipe, atual ilha de Villegagnon, começou a construção do Forte Coligny. Apesar do planejamento cuidadoso, a colônia logo se viu mergulhada em disputas internas entre católicos e protestantes, revelando que, mesmo a milhares de quilômetros da Europa, os conflitos de fé ainda estavam longe de cessar. Desde o início, a convivência na colônia francesa foi marcada por tensões. Divididos entre católicos e calvinistas, os colonos logo começaram a entrar em conflito. Nicolas Durand de Villegagnon, o líder da expedição, se mostrou inflexível diante das divergências religiosas, e sua rigidez acabou alimentando ainda mais as disputas doutrinárias entre os próprios franceses. Paralelamente, os franceses buscaram apoio entre os tamoios, povo indígena que já estava em guerra contra os temiminós, aliados dos portugueses. A aliança franco-tamoia era estratégica, mas nem sempre harmoniosa. Diferenças culturais profundas geravam atritos. Por exemplo, a recusa de Villegagnon,
em aceitar práticas indígenas de hospitalidade, como o oferecimento de mulheres como sinal de aliança, era interpretada como desrespeito. Também havia incompreensão sobre a lógica dos indígenas, que não viam sentido em construções militares, como fortalezas. Internamente, a colônia afundava em disputas ideológicas. Villegagnon, conservador e autoritário, chegou a perseguir e expulsar calvinistas que questionavam sua autoridade ou doutrina. Assim, a França Antártica, idealizada como um abrigo para os perseguidos religiosos, transformou-se em um ambiente hostil e fragmentado. Enquanto os franceses se dividiam, os portugueses acompanhavam atentos, prontos para agir. Diante da crescente ameaça, representada pela França Antártica, Portugal percebeu que não bastava possuir documentos que garantissem sua soberania sobre o Brasil. Era necessário demonstrar força no território. Coube a Mendes Sá, então governador-geral, articular a resposta. Aliado dos jesuítas e experiente na administração colonial, ele entendeu que vencer os franceses exigiria tanto ação militar quanto diplomacia com os povos indígenas. Antes do confronto direto, Portugal buscou soluções diplomáticas na Europa, mas sem sucesso. A França, imersa em seus próprios conflitos internos, não controlava as ações dos colonos em terras distantes. Então, os portugueses recorreram à espionagem e ao apoio dos Temiminós, rivais dos Tamoios, fortalecendo sua posição estratégica. Os jesuítas também desempenharam papel essencial, atuando como mediadores e influenciadores junto aos povos nativos. Em 1560, Mendes Sá decidiu agir com firmeza. Organizou uma expedição militar que destruiu o Forte Colline e forçou os franceses a fugir. Embora derrotados militarmente, os sobreviventes buscaram abrigo entre os tamoios, fomentando a criação de uma coalizão indígena contra os portugueses. A partir daí, o conflito ganhava um novo contorno. A resistência nativa, agora apoiada por franceses exilados, tornava-se a principal frente de combate. Após a destruição do Forte Colline, os portugueses acreditaram ter eliminado a ameaça francesa, mas logo perceberam que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A resistência indígena, agora unificada na Confederação Tamoia, articulava um levante coordenado e combativo contra a presença lusa, com apoio estratégico dos franceses refugiados. O movimento representava uma aliança inédita entre vários povos originários, que viam na expansão portuguesa uma ameaça comum. Essa coalizão indígena organizou uma série de ataques eficazes ao longo do litoral, destruindo engenhos, emboscando colonos e colocando em xeque o controle português na região. Os franceses atuavam como consultores e intermediários, ampliando a capacidade de articulação dos tamoios. Diante da força dessa resistência, os portugueses responderam com tática dupla, intensificaram suas alianças com inimigos dos tamoios, como os Temiminós, e reforçaram o uso da diplomacia, através da ação missionária jesuíta. Foi nesse contexto que ocorreu o episódio marcante de José de Anchieta entre os tamoios. Como refém e diplomata, ele buscou evitar o massacre e abrir espaço para negociações. Sua ação resultou em um acordo temporário de paz, que permitiu a Mendes Sá planejar uma ofensiva mais definitiva. A tensão permanecia, mas os portugueses, finalmente, tinham uma oportunidade para reorganizar sua ofensiva e retomar o controle da região. O acordo, articulado pelos jesuítas, deu a Mendes Sá a oportunidade ideal para lançar uma ofensiva decisiva contra os franceses e seus aliados indígenas. Em 1560, com reforços trazidos da Bahia, ele comandou a maior operação militar já vista no Brasil até então. O foco era claro: eliminar a presença francesa e desarticular a Confederação Tamoia, especialmente na estratégica Baía de Guanabara. A campanha foi marcada por confrontos intensos por terra e mar. As forças portuguesas conseguiram destruir os últimos redutos franceses e empurrar os sobreviventes para o interior. Essa vitória foi vista pela coroa como um marco na consolidação do domínio lusitano no Sudeste, reduzindo a influência francesa na região por muito tempo e reforçando o controle efetivo sobre o território. Pouco tempo depois, em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro.
A nova cidade não era apenas um núcleo urbano, mas um símbolo político e militar do poder português, com fortificações, colonos e apoio da Igreja. Assim, nascia um importante bastião luso na América do Sul, decretando o fim da França Antártica, embora os conflitos na região ainda estivessem longe de cessar. A história da França Antártica revela muito mais do que uma tentativa frustrada de colonização francesa. Ela expõe um Brasil ainda em formação, marcado por disputas de poder, modelos distintos de colonização e conflitos religiosos intensos. Ao mesmo tempo, mostra como alianças com povos indígenas foram decisivas, tanto para o avanço, quanto para o fracasso, de projetos coloniais europeus no território que viria a ser o Brasil. Mais do que uma simples batalha entre Portugal e França, esse episódio envolveu diferentes visões de mundo. De um lado, o projeto português, centralizado e católico. Do outro, um esforço francês mais aberto, mas politicamente fragmentado e religiosamente conflituoso. A resistência dos tamoios teve papel central nesse cenário, lembrando que os indígenas não foram apenas vítimas da colonização, mas também agentes históricos com estratégias próprias. O fim da França Antártica e a fundação do Rio de Janeiro consolidaram o domínio português no Sudeste, mas deixaram marcas profundas na formação do país. E se você quer continuar explorando histórias como essa, cheias de reviravoltas, personagens surpreendentes e lições pouco conhecidas, se inscreva no canal Terra de Santa Cruz e acompanhe nossos próximos vídeos. Até lá!